Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à correção completa da prova do nosso querido, amado e ilustre Banco do Brasil, né? Eu tô verde, a tela tá verde, tá tudo muito verde, então vamos quebrar esse negócio aqui e vamos logo começar com as nossas 15 questões, tá? Essas 15 questões são as 15 questões do último concurso do Banco do Brasil, com a prova de conhecimentos específicos, chamado de conhecimentos bancários. Então, a nossa primeira questão diz o seguinte: no Brasil veronil, uma característica do modelo de negócios dos bancos na era digital é... O que é o digital, cara? O digital é eu, aqui em Caxias do Sul, e você, sabe Deus aonde? Inclusive, fiquei curioso, me conta aqui nos comentários qual cidade que você porque eu acho um barato. Eu tô aqui em Caxias do Sul, é quase no fim do mundo, e às vezes tem uma galera do Acre, de Roraima, da Bahia, longe pra caramba. Ou seja, estão mais perto de outros países do que de mim, então aqui me assistindo, então comenta aqui embaixo, tá? Mas essa era digital proporciona exatamente isso, né? A gente fazer coisas digitais, né? Então, traz maior proximidade física com os clientes nas agências bancárias? Não, cara, pelo contrário. Na era digital, o cliente não quer ir na agência, e você não quer que o cliente vá na agência para não te incomodar, né? Eu lembro como se fosse ontem que a gente ia nas agências bancárias e tinha aquela fila enorme, né? Tinha um monte de fila, tinha um monte de caixas para você ir lá sacar, pagar as contas. Tinha a galera da empresa que ia com malote, né? Aí as coisas evoluíram, vieram os caixas eletrônicos. O banco queria estimular as pessoas a pagarem as contas pelo caixa eletrônico. Depois veio o internet banking, as pessoas queriam, o banco queria incentivar as pessoas a usarem a internet, depois veio o aplicativo e agora vem a inteligência artificial e sabe lá Deus o que vai vir depois, né? A gente sempre pensa que não vai ter nada melhor do que isso e acaba vindo, né? Então a gente quer mais que os clientes sejam muito bem atendidos, cada vez mais rápido, mas bem longe de mim, né? Dispensa de regulação por parte do Banco Central do Brasil? É claro que não, né? Pelo contrário, eu diria. Porque, poxa, se você está lá no ambiente, regulando, cuidando do cliente, vendo as pessoas, né? É um ambiente muito mais controlado. Agora, quando as coisas começam a ficar cada vez mais online, você acaba, de certa forma, perdendo o controle, né? Porque, poxa, se você está todo mundo lá na agência, todo mundo falando, todo mundo no mesmo ambiente, o gerente geral vai, ouvir o cara tá falando, tá? Não tá prestando atenção, mas opa, aí o cara tá falando, cara, eu vou lá interferir, né? No online não tem muito como fazer isso, né? Tá todo mundo lá no chatzinho, não tem o que fazer, né? Então, nada a ver. Disseminação das plataformas online, com certeza, supimpa, como diria a minha amada mãezinha que está lá no céu. Disseminação das plataformas online. Por quê? O que você tá fazendo aqui, cara? De novo, eu tô aqui em Caxias do Sul, você tá, sei lá, eu aonde, me ouvindo, aprendendo para ser aprovado na tua prova, cara. Então, total, né? Lentidão dos canais de comunicação, pelo contrário, é cada vez mais rápido, né? Porque hoje a gente faz tudo pelo WhatsApp, responde pelo Instagram, tem inteligência artificial para responder nossas dúvidas, nem precisar do ser humano, então está tudo cada vez mais rápido e menor oferta de produtos e serviços aos clientes. Também bem pelo contrário, porque se a gente está na internet, é muito mais fácil. Imagine você que a gente estaria começando aqui a Top Concursos fisicamente em Caxias do Sul. Eu ia ter que alugar uma sala, ia ter que desembolsar dinheiro, reformar um monte de coisa, ao invés de estar um estúdio aqui na minha casa. Olha quanta grana, né? Eu ia ter que desembolsar para criar um produto. Aqui, cara, por ser digital, acaba sendo muito mais fácil, né? A mesma coisa, instituição financeira. Eu vou lá, aperto no botão e pá! Criei um produto, né? Então, resposta correta pra gente, disseminação das plataformas online. E a questão número 2 diz o seguinte: quando um indivíduo ou pessoa, ao comprar um produto de uma loja, efetua o pagamento utilizando papel moeda, cash, money, bufunfa, ou, como dizemos aqui no Sul, os pilas, né? Fiorin, como dizem os italianos, money, né? As verdinhas, né? A moeda estará cumprindo nessa operação a função de... Gente, olha que importante. Quando a gente fala de moeda, né? O que é moeda? Né? A moeda vai ter 3 funções básicas importantes. Primeiro, ela vai ter a função de unidade de conta, né?
o que é a unidade de conta? A gente tem, inclusive, o índice Big Mac, né? Big Mac, porque o Big Mac é um produto que tem em quase todos os países do mundo e é exatamente o mesmo produto, né? Tem o pão, carne, queijo, alface, não sei o que, não lembro lá da musiquinha, tô ficando velho, né? Mas é exatamente igual em todos os países, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas dá pra entender, né? Aí, o preço em dólar no Brasil é um, o preço em dólar nos Estados Unidos é outro, no México, na Europa é outro, tá? Então, vai servir como unidade de conta, porque eu vou ter o mesmo produto e eu vou contar qual é o preço daquele produto em diferentes lugares. Ou seja, eu consigo contar que no Brasil um Big Mac custa R$ 20. Qual que é o valor disso aqui? Qual que é a conta que eu tenho que fazer? R$ 20, né? Vai servir também como meio de troca. Não adianta nada eu ter uma moeda que não é aceita. E olha que louco, se eu tiver aqui no Brasil, sei lá, vou pegar 5.000 pesos argentinos e for no McDonald's aqui em Caxias do Sul, que é longe da fronteira, eles vão olhar, muito bom, senhor Kleber, mas a gente não aceita isso aqui. Então percebe que a moeda, o cash, é um meio de troca dentro daquela divisa dela, né? Agora, se eu aparecer com dólar, talvez eles aceitem, né? Difícil, vamos ver, né? Então é um meio de troca, eu vou lá e dou os 20 conto, R$ 20, pilas, mané, bufunfa, eles vão me dar um Big Mac de volta. Então é um meio de troca, é uma unidade de conta, porque eu sei que custa 20, então 20, eu estou contando, troca, dando dinheiro ou recebendo Big Mac. E mais um fator importante, ela vai ter aqui o reserva de valor. Reserva de valor. Por quê? Por mais que haja a inflação, e ultimamente está bem alta a inflação, se eu for no Big Mac hoje, se eu for no McDonald's hoje, comprar um Big Mac, vai me custar R$ 20. Se eu for no Big Mac daqui a uma semana, vai custar quanto? R$ 20. Se eu for no McDonald's daqui a 2 meses, vai custar quanto? R$ 20. Então, percebe que o valor acaba permanecendo o mesmo. Então, essas aqui são as 3 entidades, são os 3 pilares de uma moeda. Agora, voltando para a pergunta. A moeda está cumprindo o papel de qual aqui? Está cumprindo o papel de meio de troca, porque eu estou dando o dinheirinho, eles estão me dando o Big Mac nesse exemplo aqui. Então, ela está fazendo o papel de meio de troca, changes, né? Questão número 3. Existem grupos que trabalham cooperativamente para validar as transações na blockchain por meio de solução de cálculos complexos que concordam em dividir proporcionalmente recompensas de bloco entre eles, de acordo com a sua contribuição nesse trabalho. Esses grupos são denominados. Gente, para a gente entrar nesse canal aqui, é legal a gente falar que tem 2 coisas, tá? Existe uma parada chamada de CeFi, né? Que é o Centralized Finance. O que é o Centralized Finance, né? Que nome chique. Cara, na verdade, isso aqui é o nosso sistema financeiro nacional, onde a gente vai ter lá o Conselho Monetário Nacional, onde a gente vai ter o Banco Central do Brasil, onde a gente vai ter a Comissão de Valores Imobiliários e vai ter uma autoridade monetária central para validar aquela parada. Eu fiz um Pix. Por onde que passa o Pix? Pelo Banco Central do Brasil. Que é o quê? Um órgão do governo, né? Então o governo, de certa forma, está lá me dizendo que essa transação existe de fato. Aí, o oposto disso aqui, a revolta, a revolução, é um negócio chamado DeFi, Decentralized Finance. E aí, surgiu um negócio chamado de blockchain. O que é o blockchain? É uma cadeia, é um comando, né? Chain é uma corrente e bloco são blocos. Então, é uma corrente em blocos. Basicamente, o que acontece? Desde o surgimento lá do Bitcoin, todas as informações têm lá uns bloquinhos de informações, tá? Um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho, tá? Só para fins ilustrativos de você compreender a questão aqui, vamos dizer que cabe 1.000 informações em cada um desses blocos. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, né? Qual que é o problema? Como é descentralizado, não tem um banco central, não tem, tipo, um deus do mercado financeiro, não tem um órgão de algum governo para dizer, não, isso aqui é verdade. O que vai acontecer? A própria rede, né,
vai validar isso aqui. Como é que eles vão validar isso aqui? Com cálculos matemáticos, né? E essa validação aqui, a gente chama de POW, que é Proof of Work, né? Então vai ter as máquinas lá trabalhando para fazer cálculos matemáticos e validar isso aqui. E aí por que é blockchain? Porque cada um desses blocos estão aqui, ó, amarrados. Então disse que cada vez é mais difícil de minerar os blocos, não sei o quê. Por quê? Quando você começou aqui, você tinha que minerar um bloco. Como eles estão todos amarrados, eu estou minerando isso aqui hoje, né? Estou validando esses dados aqui. Hoje que você está vendo essa live aqui, a gente está validando esses dados. Só que para mim validar os dados que estão nesse bloco aqui, eu preciso conferir isso aqui, conferir isso aqui, conferir isso aqui e conferir isso aqui. Olha que louco! Então vai dar um trabalhão, que é o Proof of Work aqui, para validar esses dados, e é isso a gente chama de blockchain e validação, né? Então, como eu estou workando aqui, como diria os Mamonas Assassinas, eu estou trabalhando, eu vou receber uma remuneração. E essa remuneração aqui, né, a gente chama de mining. Opa, deixa eu escrever mais bonitinho aqui, deixa eu até botar a minha caneta aqui, ó. A gente chama isso aqui de mining. Opa, branco não vai dar, né, filho? A gente chama isso aqui de mining pool, né, que é uma palavra em inglês para pool de mineração. Esses pools de mineração, né, basicamente a gente diz que esses caras aqui estão minerando, né? Esse trabalho, qual que é o trabalho que esses caras estão fazendo aqui? Eles estão fazendo um trabalho de mineração, né? Então, vão ser grupos de Data Lake. Gente, Data Lake não tem nada a ver com blockchain. Data Lake imagina aqui o grupo primo, tá? Aqui no Grupo Primo a gente tem várias unidades de negócio. Tem o Thiago Negro, tem o Bruno Perini, tem a Top Invest, tem a Top Concurso, tem a Finclass, tem a Grão, blá, blá, blá. Tem um monte de negócio aqui. E o Grupo Primo, de forma inteligente, tem que entender o perfil do seu cliente. Poxa, talvez um cara que esteja estudando na Top Invest faça sentido ele ser aluno do Top Concursos. Faça sentido talvez ele trabalhar na Portfel. Então a gente vai jogar todas essas informações de todas as empresas do Grupo Primo num grande lago, né? E depois vai analisar essas informações. Isso aqui é um data lake, né? Redes de extração, cara, não tem nada a ver, cara, extrair os dados do data lake, né? Cooperativas de bloco, gente, não é uma cooperativa, né? Tem lá os princípios do cooperativismo, que é trazer o retorno para a comunidade, que cada um tem um voto, não sei o quê. Cara, não tem nada a ver com isso aqui, né? Pools de mineração, exatamente isso aqui, né? E distribuição não, porque a gente não está distribuindo nada, né? São trabalhadores de mineração, então são os pools de mineração, né? Opa, os pools de mineração. Questão número 4. O Banco Central tem dedicado atenção às entidades identificadas como shadow banking. Os bancos sombra. E esses bancos sombras já se encontram sob alguma supervisão feita por autoridades com jurisdição nacional como. Olha que legal, gente. Quando vem esses termos em inglês na prova, aqui a banca do Banco do Brasil gosta muito desses termos em inglês, é justamente para confundir. Porque se você for pensar aqui, ó, shadow banking, Banco das Sombras, cara, deve ser Open Finance aqui, porque é negócio aberto também. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O que é o Shadow Banking? É um banco que atua como banco, mas não tem estrutura de banco. Por exemplo, os empréstimos de peer-to-peer, né? A gente vai lá, faz um empréstimo. A gente pode dar aqui como exemplo também as vaquinhas, né? A gente vai lá fazer uma vaquinha online para, por exemplo, recuperar as estradas do Rio Grande do Sul devido às enchentes, para ajudar uma pessoa que está numa situação de doença e precisa de ajuda, né? A gente pode botar aqui, por exemplo, também a securitização, né? A gente tem as securitizadoras para emitir os CRAs, os CRIs, esse tipo de coisa. Tem função de banco, porque tem um investimento de um lado, tem o crédito do outro, e essas instituições são chamadas de shadow banking, ou de banco sombra. Por quê? Porque por mais que façam coisas de banco, não estão atuando como banco. Mas não é uma zona. Elas são fiscalizadas. Por quem?
Caixa Econômica, gente, Caixa Econômica não fiscaliza ninguém, é um banco. Banco do Brasil, não fiscaliza ninguém, é um banco. Banco Sicredi, cara, Sicredi, o banco do Sicredi é um banco exclusivo para atender a cooperativa do Sicredi. Não tem nada a ver. Open Finance é a transparência das informações, você poder levar a informação do teu Banco do Brasil para a Caixa, para o Santander, para o Itaú, não sei o quê, sem ficar aquela história de não posso ceder crédito porque não tem histórico, né? Não tem nada a ver. É a CVM. Um fundo de direitos creditórios é fiscalizado pela CVM. Essas instituições de vaquinhas, né, são fiscalizadas pela CVM. Um CRI, um CRA é fiscalizado pela CVM. Então, são todos aqui fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários, ok? Questão número 5. 5. Gostou da voz de radialista? Um consultor financeiro capta clientela para investir em instituição financeira legalmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Né? Por exemplo, aqui no Grupo Primo, a gente tem a Portfel Consultoria, que nós fazemos consultoria de investimentos. Nós não somos uma instituição financeira. Portanto, o nosso cliente tem que ter conta em uma corretora, por exemplo, o BTG ou a XP, que são os dois maiores players, né? Sendo eficiente na sua atividade, ou seja, tudo isso aqui é uma comecinho da história. Eu sou consultor de investimentos e sou muito bom no que eu faço. Resumo da história. Em determinado momento, é informado pelo contato na referida instituição que um dos indivíduos indicados estaria realizando operações e aportes com recursos em descompasso com sua capacidade financeira. Né? Então, pensa, eu sou aqui o consultor da Portfel, eu trouxe um cliente para o BTG, esse cliente aqui ganha, vai, 10 mil reais por mês e todo mês ele está aplicando 50 mil reais. Opa, senhor, volta, né? Opa, e todos os meses ele está aplicando aqui, ó, 50 mil reais. Percebe que um cara que ganha 10 mil reais não pode aplicar 50 mil? De onde que ele está tirando essa grana, né? Então a gente fica suspeito aqui da lavagem de dinheiro. Nos termos da Carta Circular 4001 de 29 de janeiro de 2020. Cara, essas lenga-lenga aqui é para te deixar nervoso. Meu Deus, não lembro de ter lido isso aqui. Calma, não criamos cânico. Ó. Os fatos descritos pertinentes aos aportes constituem ocorrência de suspeita de lavagem de dinheiro para fins de procedimentos relacionados às atividades financeiras de... Olha que interessante. O que a gente está vendo aqui, ó? Prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. É importante você assistir a aula do nosso curso completo para entender o que é essa carta circular. Mas dá para entender o contexto, né? Uma coisa é você saber o conteúdo, outra coisa é você saber responder as questões. Quando a gente fala de prevenção, lavagem de dinheiro, prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a gente fala de monitoramento. Sim, a gente fica monitorando para prevenir. A gente vai controlar as atividades, a gente vai vigiar as atividades. Tem alguma coisa suspeita que a gente vai fazer? Notificar o COAF, mandar informações para o COAF. É isso que a gente faz. Nós somos profissionais do mercado financeiro. A gente não é policial, a gente não é investigador, a gente não é nada. A gente vai monitorar. Bloquear? Não, cara. Quem é você na fila do pão para bloquear o dinheiro do teu cliente? Interdição. Quem faz interdição é juiz. A gente é bancário aqui nesse contexto, não é juiz. Excluir o quê? Da onde? Como? Não. E análise. Cara, eu não sou investigador. Quem vai investigar lá é o COAF, não nós. Nós aqui, ó, bancário, nesse contexto que nós é consultor financeiro. Assim como um bancário, né? Um dia você vai trabalhar lá no Private Banking do Banco do Brasil. Você será um banker, né? Que na verdade também é um consultor. Então o que você vai fazer aqui é monitoramento. Beleza? Questão número 6. Uma funcionária de uma determinada instituição financeira segue a religião de matriz africana. Umbanda, provavelmente. Fato conhecido dos demais colegas de trabalho. Após uma reunião com a equipe da qual participa, é surpreendida com afirmações desairosas, né, com força de suas palavras, né, afirmações não tão agradáveis, em relação aos que são integrantes de referida religião. Chamaram de macumbeiro. E tá tudo bem. A família aqui, tenho vários parentes que fazem macumbinha também. E tá tudo bem, não tem preconceito, mas a gente é a nossa essência, né? Mas, de repente, essa pessoa aqui se sentiu ofendida. Diante disso,
formula reclamação ao coordenador geral do grupo de trabalho, assentando sua inconformidade com o evento. Essa situação não ocorreria facilmente no Banco do Brasil, uma vez que, nos termos do seu código de ética, as relações devem ser pautadas pelo respeito às várias diferenças, dentre as quais figuram as diferenças pessoais, religiosas, cambiais, preventivas e alteradas. Gente, vamos lá. Essa questão aqui, ó, alterada. Diferença alterada não faz sentido nenhum, cara. Diferenças preventivas. Vai prevenir diferença? Cara, isso aqui é só ler o texto. Diferenças cambiais. Cara, no Banco do Brasil ou qualquer lugar que você trabalhe, todo mundo é igual. Não tem diferença cambial. Eu recebo em real e você recebe em real. Então, meu querido aluno, a gente não tem diferenças cambiais. Bom, sobrou religiosas e pessoais. Cara, interpretação de texto, ó. Religião de matriz africana. Religião de qualquer for a matriz disso aqui, cara. Tá falando de diferenças religiosas. Diferenças pessoais, o que seriam? Poxa, pode ser que a pessoa é de outra cor, de outra raça, tem um cabelo azul, usa topete, tem olho puxado, whatever. Tá, aí é diferença pessoal. Orientação sexual, isso é diferença pessoal, que você... é diferença da pessoa. Religiosas, cara, tá aqui, ó, diferenças religiosas. Então, percebe que, por mais que seja uma questão de conhecimentos bancários, que fala do Estatuto do Banco do Brasil, a gente está falando aqui de uma coisa de interpretação de texto. Próximo. CCCC. Os preços das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculadas em uma mesma moeda comum. Por exemplo, o dólar americano. Ah, vá, não vamos calcular em real. E na pressuposição que todos os demais fatores permaneçam constantes, demais fatores constantes, né? A gente tem uma palavra em economia, penso que é ceteris paribus. Tudo mais constante, uma desvalorização real na moeda brasileira em relação ao dólar, tá? Ó, desvalorização real em relação ao dólar. Imagina o seguinte, ó. Você tem um dólar equivale a 5 reais. O que é uma desvalorização? Uma desvalorização é que o 1 dólar que eu tinha e comprava 5 reais, agora compra 5,50 reais. Porque o real perdeu valor. E se fosse o contrário, uma valorização, né? A gente ia comprar 4 reais, por exemplo, aqui, tá? Então, se os preços das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculados numa mesma moeda, e na pressuposição que todos os demais fatores permaneçam constantes, uma desvalorização do real em relação à moeda brasileira ao dólar americano. Tá, então, vamos ler aqui a questão. O que ela está pedindo para a gente, tá? Ela está perguntando que se houver uma desvalorização, que é o quadro que a gente desenhou aqui embaixo, vai acontecer o quê? Bom, e aí vem as nossas alternativas. Vamos ver elas, tá? Desestimulará as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Cara, pelo contrário, porque percebe que o produto brasileiro aqui está com o mesmo preço, mas a moeda dele está valendo mais. Então, se antes ele vinha aqui e comprava 5 reais, agora ele vem aqui e compra 5,50 reais. Ou seja, com o mesmo dinheiro que ele tinha, ele compra mais coisas aqui. Então, essa aqui é uma resposta para a gente que está correta, né? Vai desestimular as exportações brasileiras. Não, ao contrário, né? Ela está incorreta, né? Porque vai estimular, né? A gente vai estimular, né? Estimular as exportações brasileiras, né? Porque o gringo vai vir aqui e vai comprar mais coisas. Tornará relativamente mais baratas as viagens turísticas dos brasileiros para os Estados Unidos. Não, inclusive na aula eu brinco com o exemplo, né? Que se 1 dólar está 5 reais, a gente vai para onde? Para o Beto Carreiro. Agora, se o real valorizar, o real for a R$2, a gente vai todo mundo lá para Disney, né? Então vai tornar as viagens para o exterior, para os Estados Unidos, mais caras, não mais baratas, né?
Afinal de contas, você precisava de R$10 para comprar uma água. Agora precisa de 15 para comprar uma água, por exemplo, né? Encarecerá relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos, né? É o contrário, né? O americano está achando o Brasil muito barato. Barateará relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. E aqui sim nós temos nossa alternativa correta, né? Porque se o dinheiro deles vale mais, eles compram mais. É a mesma coisa no período em que a Argentina viveu a hiperinflação, o brasileiro ia para a Argentina e ele era milionário instantaneamente, né? Porque nosso dinheiro estava valorizado, o dinheiro da Argentina estava desvalorizado. E manterá inalterados os preços dos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Tá incorreto, a gente já entendeu aqui durante a explication, né? Então, resposta letra D, barateará relativamente os produtos dos Estados Unidos para o Brasil veronil, né? Opa, deixa eu voltar aqui, do Brasil para o veronil. Volta aqui, ó. Próxima questão, questão número 8. A função principal das operações da tesouraria. Gente, o que é tesouraria? Vamos trazer aqui para o nosso imaginário. Tesouro, money, bufunfa, grana, né? Vai cuidar do tesouro. Então, um profissional de tesouraria vai cuidar do tesouro do banco. Ele vai aprimorar a qualidade do atendimento aos clientes? Não, cara, quem vai fazer isso aqui é um gerente de atendimento, um gerente geral, alguma coisa assim, né? Ampliar o uso de serviços digitais nas transações financeiras. Isso aqui vai ser, a estratégia grandona do banco, que vai querer diminuir os funcionários para ganhar mais dinheiro, aumentar a margem de lucro e tal. Não é tesoureiro. Administrar os fluxos de despesas e receitas da instituição financeira, visando controlar os gastos e maximizar os lucros. Ó, supimpa, é exatamente isso aqui. Ó, ele vai cuidar do quê? Das receitas, despesas, vai cuidar dos dinheiros da instituição financeira, vai cuidar do tesouro, né? Aumentar a carteira de serviços oferecidos aos clientes. Ó, de novo, isso aqui não é uma estratégia de tesouraria. Isso aqui é uma coisa de marketing, isso aqui é uma coisa de gestão, de produtos, gerente de atendimento, esse tipo de coisa, né? Gerenciar as atividades de marketing, publicidade e propaganda da instituição financeira. Cara, obviamente, né, isso aqui é uma coisa relacionada ao marketing da empresa. Não tem nada a ver com o tesoureiro. O tesoureiro cuida do tesouro. Lembra do Kiko? Meu tesouro, né? Questão número 9. Considerando-se o atual regime cambial brasileiro, né? Para quem não lembra, o regime cambial brasileiro é flutuante, sujo. Inclusive, aproveita para seguir aqui o Top Concursos Oficial lá no Instagram, né? Regime cambial flutuante e sujo, ou seja, ele é flutuante, o mercado que manda no preço, mas para evitar uma forte volatilidade, de vez em quando o Banco Central vai lá e interfere para evitar que o negócio saia do controle, né? Para evitar que suba 10% ou caia 10% em um dia. Então, considerando o regime cambial brasileiro, uma redução pronunciada da taxa de juros dos Estados Unidos relativamente à taxa de juros no Brasil tenderia a fazer com que... Vamos entender, ó. Imagina que nos Estados Unidos a taxa de juros está 5% e no Brasil, no EUA e no Brasil, inclusive é a realidade quando eu gravo esse vídeo, está 14,75%. Certo ou errado? Isso aqui é a condição atual, né? Então, condição atual. Se é a condição atual, basicamente a gente encontrou aqui um equilíbrio. Poxa, tá parado aqui. Pode estar parado assim, caindo do precipício. Mas tá paradinho aqui, né? Se houver uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos enlouqueceu, Trump pirou o cabeção, vai baixar essa taxa de juros aqui para 2% ao ano. Percebe que o dinheiro que estava lá no Tesouro Americano passa a não render nada. Cara, se é para ganhar 2% ao ano, o que eu vou fazer? Eu vou deixar nos Estados Unidos para ganhar nada ou vou arriscar lá no Brasilzinho? Cara, o Brasil é arriscado, mas 15% no ano? Tá valendo a pena. O que eu vou fazer? Eu vou mandar esse dinheiro para o Brasil, vou mandar essa grana para o Brasil. Se eu mando essa grana para o Brasil, eu vou fazer o quê? Vou comprar reais. Comprar reais é a mesma coisa que a gente diz em economia, que vai aumentar a demanda por reais. Se aumenta a demanda sem aumentar a oferta, significa que o real vai
valorizar. Olha que louco. Aula de política cambial. Não é aluno top ainda? Então corre, né? Vamos ver, ó. A moeda brasileira, o real, se valorizasse cambialmente em relação ao dólar americano. Ah, que lindo! É o que eu acabei de explicar, né? Vamos confirmar as demais por via das dúvidas. As exportações brasileiras para os Estados Unidos fossem cambialmente estimuladas. Pelo contrário, né? Eu acabei de fazer uma questão aqui que as coisas ficam mais baratas para os brasileiros. Aqui as coisas estão ficando mais caras para os brasileiros. Então eles vão deixar de comprar no Brasil porque o nosso dinheirinho está valendo mais. As reservas brasileiras de divisa de dólar americano diminuíssem. Pelo contrário, cara, olha quanta gente está comprando real aqui. Para comprar real aqui, a gente vai comprar o dólar deles, mais barato. Então a reserva vai aumentar, né? O fluxo de capitais financeiros brasileiros para os Estados Unidos aumentassem. Pelo contrário, é o fluxo de capital dos Estados Unidos para o Brasil que vai aumentar, né? Porque eles vão querer comprar reais para investir, ó, na nossa linda taxa de juros, virar rentistas. As importações brasileiras originárias dos Estados Unidos fossem cambialmente desestimuladas. Pelo contrário, cara, o nosso real está valendo mais, né? Então, vamos supor que aqui nesse cenário, deixa eu pegar um azul aqui, estava $1 por 5,50. Aqui, $1 está valendo R$4. Se o dólar cair de 5,50 para 4, o que eu vou fazer? Eu vou comprar minha passagem para Disney, vou lá ver o Mickey, né? Então, tá ao contrário, belezinha? Então, faz total sentido. Aula de política cambial, eu me empolgo lá, que eu acho divertido pra caramba. Então, aproveita, tá? E não posso deixar de fazer uma pausa estratégica para te convidar a assinar os simulados aqui da Top Concurso. Gente, aqui é o único lugar que você tem 100% de todas as provas de concurso bancário dos últimos 10 anos comentada em vídeo. Tem comentário meu, tem comentário de vários outros professores especialistas. Cara, não é aquelas lenga-lenga absurda. É um troço para você entender a parada e se dar bem na prova. Então o link tá aqui na descrição, tá nos comentários, né? Link que não falta, né? E não deixe de seguir a Top Concurso lá, fica espesso, tá? Vamos para a próxima questão. No caso do regime de taxa de câmbio fixo entre real e dólar americano, verifica-se que as... Gente, o que é o câmbio fixo? O câmbio fixo é usado, por exemplo, na China! É uma medida de controle do governo, tá? Se a gente definir, por exemplo, que $1 vai valer R$5, o que vai acontecer? A diferença entre as taxas de inflação entre Brasil e Estados Unidos não alterariam a taxa de câmbio real entre as moedas desses dois países. Gente, olha só que legal. Essa questão aqui é uma baita pegadinha para te pegar na interpretação de texto. Porque câmbio fixo, China, o câmbio é fixo. A diferença da taxa de inflação não alteraria a taxa de câmbio. Cara, se fosse até aqui, ó, ok. O câmbio real. O que é o real? Considera a inflação. O que é a rentabilidade real? É o juro nominal que você recebeu menos a inflação. Se tivesse falando aqui câmbio, só câmbio ou câmbio nominal, ok. Mas se tem inflação, está alterando o câmbio real. Então é um baita pegadinha. Políticas monetárias expansionistas nos Estados Unidos causariam uma recessão no Brasil. Nada a ver, tá? Porque os Estados Unidos expandir, gastar mais, poxa, os americanos estão tendo mais dinheiro, podem querer gastar em viagem para o Brasil, vão conhecer o Rio de Janeiro. Pode ser que não, né? Então não tem nada a ver. Políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos seriam sempre contracionistas. Cara, também não tem nada a ver, né? Porque o câmbio é uma das medidas macroeconômicas que a gente tem, né? Ainda mais um país grande como o Brasil, ok, o dólar acaba regulando muita coisa, mas nem tudo é dólar, né? A gente é um país autossuficiente em muitas coisas. Então, necessariamente, a gente não precisa estar em uma crise nem uma alto crescimento econômico. Taxas de câmbio entre real e moeda europeia seriam fixas. Cara, a gente está falando do dólar. Moeda europeia, ninguém está falando de Europa aqui. E se ninguém está falando é porque não existe no nosso caso. E
consequentemente, por eliminação, vai sobre aqui, ó. Taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos seriam muito próximas se houvesse muita mobilidade de capital financeiro entre esses países. E tá correto. Sabe por quê? Por causa da explicação da questão anterior. Se a taxa de juros fosse muito diferente, cara, é infinito isso aqui, né? Então, percebe que aqui nessa questão aqui, por exemplo, né, que eu falei que o real ia se valorizar, não sei o quê. Então, vai ter um ajuste do mercado. Agora, se o governo fizesse uma medida lá que o câmbio ia ser sempre o mesmo, cara, percebe que fica um dinheiro infinito para cá e o país ia, ia dar ruinzinho, tá? Ia dar ruinzinho. Vamos para a próxima. Frequentemente, os bancos realizam pesquisas de satisfaction com seus clientes com o objetivo de... Por que eu quero saber se meu cliente está bem atendido? Pare. Pense. Acompanhar o passo a passo do cotidiano das suas equipes. Aqui eu quero que você faça um exercício. Você é o funcionário do Banco do Brasil, estudou aqui com o Clebão, passou na prova, funcionário do Banco do Brasil. Essas pesquisas de satisfação normalmente se chama NPS, Net Promoting Score, né? O quanto que o cliente recomenda você de 1 a 5. É uma metodologia completa, mas ok, né? Para que você vai fazer isso? Ver o cotidiano da sua equipe, você é o gerente do banco. Cara, não necessariamente. Aperfeiçoar o atendimento prestado pelos seus funcionários? Ok, né? Porque se eu sou gerente do banco e o NPS dele está bom, cara, o povo está gostando, está indicando isso aqui. Eu não vou ter um passo a passo do cotidiano. Inclusive, o NPS quer saber se o cliente está bem atendido. Se eles estão atendendo dentro da agência, se eles estão atendendo via WhatsApp, via de sinal de fumaça, nem me importo. Fornecer parâmetros éticos para ações sociais. Cara, satisfação. Não tem nada a ver. Fortalecer a vigilância sobre a equipe de atendimento. Não, a gente não está vigiando, a gente quer saber se o cliente está satisfeito. E monitorar o trabalho que vem dos seus fornecedores. Cara, a gente está vendo com os clientes. Kleber, eu posso fazer pesquisa de NPS com os fornecedores para ver se meu time está atendendo bem eles? Pode. Mas o que está falando da questão, ó? Dos clientes. Atenção, gente, não prestar atenção, ter pressa, é o que mais reprova a galera, é o que mais faz você ficar no último dos candidatos a serem chamados, tá? Questão aqui, ó, 23.422. Na prática publicitária, para a venda de um produto ou serviço, uma instituição bancária vem adotando gatilhos mentais. Ela acionou o gatilho da escassez e urgência quando ofereceu. O que é o gatilho da escassez? Cara, é que tem poucos, né? Tem pouquíssimos. Você tem que fazer o próximo concurso do Brasil, do Banco do Brasil. Você tem que se matricular aqui na Top Concursos, porque o concurso do Banco do Brasil não aparece toda hora. É uma vez a cada 4 anos. Então, se você não fizer agora, você só vai poder fazer daqui a 4 anos. O que eu fiz aqui? Usei escassez, porque tem a cada 4 anos, então não é toda hora que aparece, e urgência, porque se você não fizer agora, cara, o prazo de inscrições, o prazo de matrícula para prestar esse concurso vai se encerrar. O que você vai fazer? Daqui a 4 anos você vai descobrir. Então, escassez e urgência. O plano de previdência é de acordo com a renda do cliente que foi contratado por 5 de seus colegas. Cara, isso aqui é prova social, ou seja, está todo mundo fazendo. Maria vai com as outras. Efeito de manada. Aí eu vou fazer também. Recomendação de um especialista em finanças pessoais que já trabalhou com o pessoal da empresa do cliente para a compra de um seguro de vida. Cara, isso aqui a gente pode dizer que é o gatilho mental da autoridade, né? É a mesma coisa. Kleber. O Kleber indica você fazer qual concurso? Do Banco do Brasil. Então, o Kleber é uma autoridade. Então, só porque foi o Kleber que falou, você vai achar que tem mais valor, né? E aqui um grande lance da autoridade é o uniforme, né? Então, tô aqui de uniforme de professor, fundador do Top Concurso lá, todo tempão. Um médico que tá de jaleco, ele tem uma postura diferente. Um policial, né? Bonitão, fardado, com uma pistola na cintura.
é uma autoridade, né? E-book gratuito com podcast sobre investimentos, os clientes que subscreveram no canal, plataforma. Cara, aqui nem gatilho mental tem, né? Isso aqui é o marketing digital raiz, né? Podemos dizer aqui que tem o gatilho mental da reciprocidade, né? Por que você oferece um café para a pessoa quando chega na agência? Não é educação, é para ele ficar te devendo alguma coisa, né? Por que os bankers, né, adoram pagar almoço para seus clientes de pessoa jurídica? Vai lá, tira do VR dele, paga um almoço para o cliente. Por quê? Porque ele está devendo uma, né? Ele foi tão legal comigo, pagou um almoço. Faz uma capzinha aí, né? É raro, mas acontece sempre. Exposição de cases, entrevistas com especialistas, conteúdos informativos para conhecer a sua marca, né? Cara, isso aqui também está muito de educação, de reciprocidade, de autoridade. E por fim aqui, sobre a nossa resposta correta, que é a compra de um número limitado. Por limitado, nós temos escassez de um fundo agrícola para o cliente. Nossa, tem muita coisa aqui, né? Para o cliente, apenas nas 48 horas. Ou seja, está trazendo aqui uma urgência. Porque se não comprar em 48 horas, não vai mais ter. Então, esse aqui é a nossa resposta corretinha, tá? E a 23424 diz o seguinte, ó. O diretor operacional de um banco destacou que, para tomar decisões estratégicas inteligentes, é preciso entender como o esforço de vendas está alinhado a variáveis do ambiente do sistema de marketing organizacional, tais como o seguinte, gente, marketing organizacional. Gente, o marketing, a gente vai poder lidar com duas grandes variáveis. Nossa, até acabou a voz de tanto gritar, tá? Tem as variáveis internas, as variáveis internas, né, que nós podemos controlar. Por exemplo, o preço, a campanha de publicidade, a gente pode controlar. A gente pode controlar aqui os gatilhos mentais. Nós podemos manipular, né, trocar, substituir, adequar as características do produto, né? Então, coisas internas, marketing organizacional, ou seja, as coisas internas. E temos também aqui as coisas que são chamadas de coisas externas. As coisas externas é tudo aquilo que a gente não controla. Eu não controlo. O que eu não controlo? Geografia, condições sociais do ambiente, cenário político. Então, fatores legais, fatores políticos, eu não controlo. Então, é um fator externo. Estrutura de preços e sistema de distribuição. Cara, isso aqui eu controlo, ó. Interno, preço, campanha, gatilhos mentais, isso aqui tá certo, né? Fatores socioculturais e planejamento do produto, né? Ok. Planejamento do produto, ok, mas fatores socioculturais eu não controlo. Competição, eu não controlo. Ambiente físico, eu não controlo. Condições econômicas, tecnologia, tudo isso aqui eu não controlo. Se eu não controlo, são fatores externos. A partir do momento que eu falo marketing organizacional, eu estou falando das coisas internas, as coisas que eu controlo. A estrutura eu controlo, o preço eu controlo, o sistema de distribuição eu controlo. Eu vou distribuir, vou dar um desconto nisso aqui, então estou controlando o preço e vou distribuir em São Paulo, que tem maior concentração populacional, com maior renda, lá na Faria Lima. Então, são todos itens controláveis, ok? E 24.206, chegando aqui na questão 14. Espero realmente que você tenha seguido a Top Invest para não perder aqui a Top Concursos, perdão, para não deixar de ver as próximas lives, outras provas. Um pesquisador em ciências da informação busca descobrir como os vários sistemas financeiros nacionais, sistema financeiro nacional, meu tema favorito, tratam proteção de seus bancos de dados contra ataques cibernéticos que se tornam comuns na contemporaneidade. Nos termos da resolução 4658, 26 de abril de 2018, né, voltando com esses códigos aqui, que dispõe sobre aqui que é importante, política de segurança cibernética, aplicável a instituições financeiras que devem ser observadas, no mínimo, os controles específicos, incluindo os voltados para
rastreabilidade da informação que busca garantir a segurança das... Vamos ver, ó. O que a gente pode fazer? Relações empresariais, situações sigilosas, bases financeiras, questões litigiosas ou informações sensíveis. Gente, quando a gente fala de política de segurança, né, ok, tá chamado de cibernética aqui, mas é política de segurança das informações, né, toda grande instituição tem isso aqui, inclusive aqui no Grupo Primo existe isso, tem coisas bem chatas como não poder tirar print, não pode abrir não sei o que no celular, blá 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 blá, porque tem informações sensíveis. Quando há informações sensíveis, o que a gente vai fazer? Vigiar, fiscalizar, proibir, evitar que seja compartilhado essas informações, né? Então, se é um arquivo que tem CPF de clientes, cara, são pouquíssimas pessoas da empresa que acessam. E essas pessoas que têm acesso, não pode mandar para uma pessoa que não tem acesso, não pode compartilhar, não pode tirar da máquina do Grupo Primo, que tem 1000 restrições. É assim na instituição financeira também. Então, o que é importante aqui para mim? CPF do cliente, valor, dados de cartão, são informações sensíveis. Então, a política de segurança de informações sensíveis, ó, sensíveis. Cara, relações empresariais são uma consequência. Se vazar dados, vai dar BO. Situações sigilosas, ninguém quer saber se o diretor da empresa tem amante, não tem amante, tá? Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Bases financeiras, também não tem nada a ver, tá? Porque a base financeira até tem a ver, né? Porque no fim é uma informação sensível. Mas está aqui dentro de informações sensíveis, né? É uma informação sigilosa. E questões litigiosas também não queremos saber se os caras estão brigando, né? E por que não é uma situação sigilosa? Porque a gente tem que cuidar, ó, das informações, tá? Política de segurança cibernética, política de segurança das informações. A gente vai cuidar das informações. E chegamos finalmente à nossa última questão, que diz o seguinte: o Internet Banking facilita a realização de transações bancárias, mas também oferece risco para usuários finais, que são pessoas naturais, pessoas físicas, né? Para minimizar os riscos, o Banco Central do Brasil determina que os participantes, provedores de conta transacional do Pix, devem estabelecer limites máximos de valor para a iniciação de um Pix, com finalidade de compra ou transferência, por conta transacional e possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para período diurno e para o período noturno. Aham, então percebe que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas para falar de período diurno e período noturno. Os participantes poderão, a seu critério, ofertar a funcionalidade para que o usuário final, ou seja, o banco vai permitir que eu possa, durante o período noturno, fazer configurações específicas. Qual é o horário noturno? Cara, e aqui eu trago você que mora num prédio. Porque do prédio, qual é o horário do silêncio? O horário do silêncio compreende das 22 horas às 6 horas da manhã. 22 às 6 horas da manhã. Cara, esse aqui você vai lembrar do prédio, do silêncio, né? Isso aqui tá lá numa instrução normativa do Banco Central do Brasil, que a instrução normativa, se não me engano, é a 331 de 2022, tá? Mas, de novo, cara, o que você precisa saber é a essência da questão e não ficar decorando códigozinho e nome de lei. Não é uma prova de advogados, é uma prova de bancários, beleza? E fica aqui, mais uma vez, o convite para você testar a nossa plataforma. R$ 29,90 é muito barato, com todas as questões bancárias dos últimos 10 anos comentadas em vídeo. São mais de 1.500 questões comentadas só de concursos bancários em vídeo. Todas elas detalhadamente, que é para você sair prontinho para prestar teu concurso. Então, top concurso, empresa aqui do Grupo Primo. Dá o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parafernália aqui. E te vejo na próxima.